Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 13. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho, os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhes fala em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Está em Isaías 6, 9 seguintes. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram. Ouviram o que ouvis e não ouviram. Ouve, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquela que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60
por um, 30 por um. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em seu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicou-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. Esta é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa de seus discípulos, agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho de Deus, é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogando ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se
e separa nos cestos o que é bom e joga fora o que não presta. O que é bom e joga fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba, instruído nas coisas do reino dos céus, é comparado a um pai de família que tira de seus tesouros coisas novas e velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para sua cidade, ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabia o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus, disse-lhe, porém, Jesus, é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse último versículo, para mim, é um versículo muito forte, porque é um versículo, desculpa, mas é um versículo profundo que leva, crise de tosse. Este último versículo, para mim, é um versículo que fecha com chave de ouro tudo que está aqui nesta palavra. Veja, a palavra de Deus mostra para nós que por falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Esta é a razão por que muitas pessoas não alcançam o verdadeiro milagre. A dúvida de fé é um pecado. Então, quando nós não entendemos que o próprio Jesus já começa explicando a palavra do bom semeador, e é exatamente isso que acontece, nós percebemos que Deus, ele usa dos profetas, ele usa dos livros, ele usa da igreja, ele usa de todos os meios para comunicar a verdade e a palavra dele para nós. Só que nós, muitas vezes, essa palavra, quando cai em terra cheia de espinhos, em terra pedregosa, a própria palavra mostra que o nosso coração não é esse território preparado com confissão. E o que dá abertura para acolher a palavra de Deus é a preparação da terra do nosso coração. Por exemplo, quando eu vou plantar qualquer planta, uma verdura, eu preciso preparar a terra, eu preciso colocar uma terra preparada, que tenha nutrientes para desenvolver aquela planta ou aquela flor, ou aquela rosa, ou um jardim, eu preciso preparar. A mesma coisa é a terra do nosso coração. Para que ela se torne uma terra fértil, eu preciso entender
que esta terra do coração, ela tem que ser preparada. De que forma? Através da confissão, de maneira muito especial, da renúncia. Eu preciso tomar decisão de renunciar àquilo que não faz com que a terra seja uma terra fértil. Eu preciso renunciar à vida errada que eu tenho e eu preciso tomar uma decisão de perdão, confissão, reconciliação da minha história com a igreja, com Deus. Eu preciso entender que o sacramento da confissão é o sacramento da reconciliação. E esse sacramento é o, por excelência, que prepara a terra, que dá os nutrientes necessários para desenvolver aquilo que eu vou escutar de Deus, que é a própria palavra. Então, se eu vou para a missa sem esta dimensão de preparar a terra do meu coração para acolher a palavra, pode ser que eu vou lá como um mero ouvinte, não para escutar, para guardar, para poder deixar a palavra se tornar uma prática constante no ordinário da minha vida. Então, a abertura de coração, ela vai acontecendo e essa terra vai se tornando uma terra preparada quando eu preparo ela com jejum, com sacrifício, fazendo retiros, buscando o Senhor de todo o coração. E por isso, quando a palavra cai em terra boa, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir frutos. E aí, frutos de conversão, frutos de mudança de vida. E Deus vai dando várias palavras, se vocês entenderam, são várias parábolas dizendo exatamente a mesma coisa. Que Deus, ele está preparando para o seu povo, para a sua descendência. Deus está preparando um povo para ver e experimentar a glória celestial. Mas quem que escolhe isso? Sou eu. Agora, que é uma verdade que vai haver anjos para separar o bem do mal, isso é uma verdade, Deus não ia mentir aqui na palavra. Ele vai colocar um exército de anjos, e isso é na vinda dele, isso é no momento que ele voltar. Eu não tenho dúvida que tudo isso vai acontecer, porque a palavra de Deus, ela é bem clara e visível. E Deus fala, se a gente tiver fé como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Eu até carrego, às vezes, na minha bolsa, mas não sei se hoje eu trouxe. Queria mostrar para vocês um grão de mostarda. Muitas pessoas, às vezes, não conhecem o que é um grão de mostarda. E o grão de mostarda, ele é muito pequenininho, sabe? É muito pequeno. Então, se a gente tiver fé como um grão de mostarda, a Bíblia diz que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, deve ter tirado da minha bolsa. Ficar devendo para vocês, mas eu mostro em outro vídeo. O grão de mostarda, ele é muito pequenininho, quase se perde, né? Eu tive a graça de trazer lá de Jerusalém, na verdade de Belém, em Israel. E o grão de mostarda é muito pequenininho. Então, Deus faz uma comparação. Eu não preciso ter uma fé muito grande. Eu preciso, se eu tiver um mínimo, né? Um pouquinho assim de convicção e de fé, o milagre já acontece. Então eu preciso ter fé que quem está falando aqui é o próprio Deus. Esta palavra é o próprio Cristo que fala. E vai haver então esta separação. Deus está dando a graça do conhecimento para o nosso coração, de fazermos experiência profunda desse amor, do amor da palavra, de ser uma terra preparada, de ter mudança de vida, de ter conversão, para quando os anjos chegar para separar, né, cada um de nós para o reino dos céus, que nós sejamos incluídos neste povo justo, né, nesse povo que realmente é comparado como um peixe, que ao lançar a rede, que nós sejamos esse peixe a ser pescado pelas mãos de Deus.
Que nós sejamos esse povo que não é o joio, mas o trigo. E por que que Deus permite que cresçam juntos? Os filhos de Deus são tudo iguais. Se você olhar, você não sabe o coração de cada um, o que é. Então todo mundo cresce junto, todo mundo vive nesse mundo junto. Só que Deus conhece o coração. E Deus vai separar o joio do trigo. E aí haverá choro e ranger de dentes, diz a palavra, para aqueles que realmente não aceitaram a palavra de Deus, para aqueles que não quiseram a salvação, para aqueles que negaram a graça de ter a eternidade aqui e agora. Então, que nós sejamos esse povo transformado pelo Divino Espírito Santo, que nós sejamos um povo íntimo da palavra de Deus, para que nesse dia nós tenhamos a graça de dizer: Senhor, eu tive confiança 100% em Ti. Por falta de confiança, Deus não pôde operar grandes milagres. Que nós tenhamos muita confiança, muita fé, para que Deus possa operar grandes milagres na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.